Olá, bom dia amigos, companheiros de O Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Na semana passada nós estávamos falando das alegorias, né? A forma alegórica que foi colocada na Bíblia e que não pode ser tomada ao pé da letra, ela precisa ser submetida à lei de raciocínio, né? O que queria que fosse entendido, porque nos primeiros tempos o povo hebreu tinha pouco conhecimento. Então eles precisavam dessas alegorias para que tivesse uma forma mais concreta sobre Deus. Muito bem. Hoje, dentro do capítulo 12 da Gênesis Mosaica, falaremos sobre a perda do paraíso do item 22 ao item 26. Ainda hoje há doutrinas que acreditam que Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra. Então vejamos. A Terra nunca habitada. Dois primeiros seres criados e junto com eles a sua alma. Porque os dois foram criados ao mesmo tempo, corpo e alma. Isso mesmo. Com essas doutrinas acreditam na unicidade de existência. Para cada novo corpo formado, uma nova alma. Analisamos então se os dois foram os primeiros habitantes. Suas informações a respeito de tudo que acontecia era de total desconhecimento. Eles eram os primeiros habitantes, almas novas. Eles não tinham pais, não tinham quem ensinasse nada, né? Então, como que eles iriam reconhecer os fenômenos da morte? Nenhum deles haviam presenciado tal fenômeno. Como então poderiam compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia? Como Eva entenderia o parir com dor se ela nunca havia parido? Como ter parâmetros para saber como seria parir sem dor? Como punir os dois primeiros seres criados sem experiências, sem conhecimento nenhum? Sem falarmos de Deus, né? Como estamos frisando capítulo a capítulo, todos os seus atributos soberanamente justo e bom. Como um Deus extremamente bondoso iria punir duas crianças, em termos espirituais, né, dos seres criados novinhos, e mais ainda, né, não só punir a eles, mas puniu toda a sua descendência. Até hoje nós estamos pagando erros de Adão e Eva. Será que é natural de um Deus justo, né? Não, né? Ninguém paga a dívida alheia. O que nós fazemos, nós vamos colher. O que a gente colhe, o que a gente plantou. Aí está a lei de justiça. A cada um segundo suas obras. Questão essa, ainda não explicada pela teologia, mas como Deus, Jesus, né, havia prometido, está contido em João 16, de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas isso agora era demais para vós. Quando vier o Espírito de verdade, ele vai guiar-vos por toda a eternidade, por toda a verdade, desculpem. Agora que nossos ouvidos estão aptos a ouvir nossas informações, tais informações, porque já alcançamos alguma evolução e certo conhecimento, né? O Espiritismo vem na hora certa nos ensinar de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências. E ademais, no capítulo de migração dos espíritos, nós vimos, né, a condição de quem não acompanha a evolução do planeta acaba que, como exilado desse planeta, vindo reencarnar em outro mais adequado à sua evolução. A linguagem da desobediência da lei de Deus está figurada nessa punição. Ou seja, eles estavam em um lugar melhor e seu progresso não foi suficiente para a ascensão junto ao planeta. Os dizeres: no mundo onde daqui em diante ireis viver, cultivareis a terra e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte.
e a mulher parirás com dor, porque tal é a condição deste mundo. Deus não criou a terra para que Adão e Eva vivessem felizes para sempre no paraíso. A terra, depois de milênios ou até milhões de anos, se moldando, se adaptando, tamanha obra ficaria restrita a um casal vivendo no paraíso? A expulsão do paraíso marca, como dizemos anteriormente, né, foi para os primeiros habitantes da terra, e sim para aqueles espíritos que não tiveram méritos suficientes para se elevar junto ao seu planeta. Então a punição não foi para os que estavam aqui, a punição foi para os que estavam em outro planeta mais evoluído, que tiveram que regredir. Regredir assim, a Terra estava em ascensão e tiveram que voltar ao plano Terra para continuar a sua evolução, né? Os textos da Bíblia, pego ao pé da letra, ele fica sempre perguntas sem respostas. Vejamos Adão e Eva, primeiros habitantes da Terra, únicos, desobedeceram às leis, foram expulsos do paraíso, né? Após tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim foi morar em local distante depois de ter assassinado o irmão. Vamos lá. Além de Adão e Eva, só restou o Caim. Após um tempo, Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. E segundo a genealogia, viveu para ter mais filhos e filhas. Até aí nada de errado. Tudo dentro da lei natural. Mas quando Caim se afastou, vejamos, só existiam seus pais na terra. Porém, ele se casou e teve filhos. Com que mulher? De acordo com o texto tomado ao pé da letra, só existia sua mãe de mulher. Como que ele foi para um local distante e casou-se? O texto hebreu diz, ele estava construindo uma cidade e não. Ele construiu, o que indica ação presente e não ulterior. Espera aí. Se ele estava construindo uma cidade, construindo para quem? Quem iria morar na cidade? Se Caim encontrou uma mulher, se estava construindo uma cidade, de certo que aquela região já era habitada. Já tinha muito mais gente ali. Adão não é o primeiro e nem o único gênero humano. Hoje, o Espiritismo vem nos trazer uma nova ótica dos dizeres bíblicos. Todos eles em consonância com as ciências, de modo racional, não deixando fio solto. Ligando tudo, ele nos ensina a natureza da alma, sua ignorância e simplicidade, e iniciais, a ligação com o corpo, a lei de ação e reação, mostrando que Deus não tem um Deus mau a nos punir, e sim leis imutáveis. E quem não a seguir, colherá os frutos devidos dessa escolha. O progresso, a multiplicidade dos mundos habitados, tirando o egoísmo humano de achar que a Terra é toda bonitinha, que somente ela é dotada de vida. E que essas almas migram de planeta em planeta, sempre visando o seu melhor desempenho espiritual. Tudo isso movido pelo livre-arbítrio. Olha que coisa mais linda e justa. Você pode fazer tudo, ninguém te proíbe nada. Mas espera aí, depois você não reclama do que você fez. O que você fez de errado terá que corrigir, seja nessa encarnação ou em outra, seja no planeta Terra ou em Marte. Tirou o medo do desconhecido, o medo da morte, pois ele nos ensina que de onde viemos e para onde nós vamos. E se estou sofrendo, não é por causa alheia, não é. Adão e Eva não tem nada a ver com isso. Nós estamos sofrendo por nossa própria culpa. É por plantio e colheita. Sabe que se mudar a semente que nós semeamos no dia a dia, seus dias acabam sendo melhores, que sua evolução se dará de forma mais eficiente. A Bíblia não tem nada de errado. Errado é a maneira com que a interpretam. Tem um finalzinho muito interessante.
A Gênese se lhe apresenta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Vejamos todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus assim me permitir.